De Itabirinha de Mantena para o mundo. Hoje tenho a honra de poder receber no podcast destinado a ouvir grandes histórias a dona de uma história edificante e que exala grandeza. Falo dela, a cirurgiã dentista, doutora Cláudia Starling. Doutora, primeiramente, é uma honra do tamanho do mundo poder receber uma pessoa da sua grandeza, da sua magnitude aqui no Resenha Cast. Um local, um espaço destinado a ouvir grandes histórias, e hoje eu tenho a certeza que estou ao lado de uma pessoa que possui uma história gigantesca. Obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem está nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Gratidão, Gustavo. Prazer todo meu estar aqui com você, nessa Resenha Cast aqui em Governador Valadares. Para o mundo, né? Exatamente. Porque aqui tá todo mundo no mundo nos Com ouvindo, certeza. nos assistindo, aliás. Doutora, para começar nosso bate-papo, como uma costureira virou PhD em odontologia? O meu sonho, Gustavo, desde criança, em Itabirinha de Mantena, que hoje é Itabirinha, era ser costureira. Minha avó costureira, meu avô alfaiate. E eu via minha avó fazendo roupas para as madrinhas do casamento, para as daminhas. E então eu pegava os retalhinhos da costura e fazia roupinhas para bonequinha Suzy. As bonequinhas que a gente... Hoje é Barbie, né? Eu com meus 5.3 de muita alegria, porque meu sonho era ter 50 anos e hoje, graças a Deus, eu tenho. Muita gente não chegou, né? E a gente está aqui, tem que ser com muita alegria. Com certeza. Né? Então, eu pegava esses retalhinhos da minha avó e fazia as roupinhas para as bonequinhas das minhas colegas, vendia na região. Bonequinha é roupa de alta costura mesmo, sabe? E em relação à sua atuação como dentista, e antes da gente poder entrar na vida da doutora Cláudia enquanto dentista, e enquanto um dos grandes nomes dessa área, não só de Valadares, mas obviamente de todo o Brasil, eu preciso falar da figura da sua mãe, porque tem um ponto muito importante na sua trajetória, ainda na faculdade, porque mesmo com bastante dificuldade, a sua mãe conseguiu fazer com que você e a sua irmã pudessem formar em odontologia. Como é que foi essa história? Sim, minha mãe professora, uma professora que sempre lutou muito, trabalhou muito e vencedora. Hoje ela é aposentada, né? E a minha mãe sempre dedicou a gente ser doutora. Porque eu queria ser cirurgiã dentista desde criança. E a Rivânia, minha irmãzinha, também já falava isso, sabe? Então, minha mãe mudou de Itabirinha. Aconteceu aos 7 anos de idade. Meu pai foi assassinado dentro de Itabirinha de Mantena, no dia do meu aniversário, de 7 anos de idade, pelo melhor amigo dele. E, por coincidência, meu pai foi assassinado por Gessi Lobo, que era pai de uma grande amiga minha. Então, a gente continuava brincando, encontrando, mesmo com tudo que aconteceu, né? E eu logo também perdoei. É difícil entender falar perdão nessa situação, porque hoje em dia não tanto, né? Mas eu acho que eu já nasci com coração de perdão. Sim. Eu não guardo mágoa, eu não sou essa pessoa assim que procura alimentar coisas negativas. Eu só alimento positivo na minha vida. Então, minha mãe mudou de Governador Valadares, de Itabirinha para Governador Valadares. Sim. Eu estava até brincando que desde que eu vim para cá, eu morei no mesmo edifício e continuo lá. Eu gosto. Eu olho pela janela, eu lembro quando eu tinha 12 anos que eu mudei para cá. Sim. Mas antes disso, eu morei também em Mantena. Em Mantena com a minha tia Laci, né? E estudei 2 anos no colégio estadual, onde a minha tia Leni era diretora na época do colégio. Então, chegando em Governador Valadares, eu fui estudar no Colégio Imaculada Conceição. E a minha mãe professora, pagando colégio particular pra gente, mas tudo de boa, porque colégio é diferente de faculdade, né? Odontologia, na época, era muito caro. Acho que continua, hein? Continua, né? Odontologia. Então, aí a gente foi estudar na antiga FOG e lutando, aconteceu um episódio. A minha mãe sempre dedicada, pagando a faculdade e tudo. Eu escrevi o crédito cativo estava fechado. E eu escrevi uma carta para o presidente da República para
para abrir o crédito cativo para mim. Na época era o Itamar Franco? Era o Itamar Franco. E a minha irmã ria muito, minhas colegas também morriam de rir. Ô, Cláudia, o que você pensa que é? Escrever, veio lá de Itabirinha, filho de professora, escrever carta para o presidente da República e querer que o presidente da República te responda. Você acredita que, assim, além de ter respondido, ter resolvido tudo, eu encontrei com ele anos depois, pegando um leito na rodoviária em Belo Horizonte para vir para Valadares, o Itamar, com aquele tupetinho dele. Eu encontrei com ele e falei assim, Itamar, eu tenho uma dúvida, tirei uma foto com ele, tenho uma dúvida muito grande. Ele tinha uma namorada em Teoflotone, ele estava indo para encontrar com a namorada. Eu tenho uma dúvida muito grande. Porque eu escrevi uma carta, né, contando a história que meu pai foi assassinado pelo melhor amigo dele e tal. Aí ele falou assim, você é aquela menina e tal, do ano tal. Ele falou tudo. Então, quer dizer, eu achei que era a assessora dele que tinha lido a carta, e não foi. Não foi ele. Foi ele mesmo que leu. Interessante. Com e certeza. Liberou o crédito cativo na época. Né, e falou comigo e repetiu isso. Então, são coisas na vida que a gente não esquece. E depois que teve o assassinato do meu pai, que a gente estava aqui, eu encontrei com o Cláudio Valente, um delegado. Inclusive, encontrei com ele esses dias na ilha, ele mora aqui. Um abraço aí pro Cláudio Valente. E ele lembrou junto comigo que ele me procurou a minha mãe, na época, porque o cara que tinha assassinado meu pai estava na cadeia e passando muito mal, para assinar um termo para liberar ele, que ele estava morrendo, tinha 3 meses de vida. E eu conversando com a minha mãe e tudo, minha mãe assinou. E 3 meses depois ele faleceu. Cláudia, né? Me faltam palavras para poder caracterizar toda a grandeza da história que você possui, não só de vida pessoal, mas principalmente profissional. E entrando na seara profissional, você é uma das grandes assumidades da odontologia de todo o Brasil, principalmente no que tange a harmonização facial, que é um assunto que está totalmente em voga em todo o país. E para quem mora em Governador Valadares sabe o quanto que tem crescido essa área da odontologia como um todo e principalmente, como a gente costuma dizer, né, a odontologia estética. Você, com toda a experiência que você possui, aonde que vai parar a odontologia estética e principalmente a questão da harmonização facial? A harmonização, ela aumenta a autoestima das pessoas, né? Uma pessoa, principalmente uma pessoa que foi ferida, machucada, como é o projeto, depois a gente vai falar sobre ele, um projeto que a gente tem, você resgata essa pessoa, a autoestima, alegria na vida dessa pessoa. E eu acho que a harmonização só tende a crescer de agora em diante. Só que com bom senso. Sim. A gente não pode ouvir só o paciente. O profissional tem que também conversar, entender os anseios internos do paciente. Que a harmonização, querendo ou não, ela está vinculada à parte interna também. Não é só o externo. Eu quero melhorar no externo algo também, não é todo mundo, em muitas pessoas, algo que me incomoda internamente. Eu me olho no espelho, eu estou linda, maravilhosa, mas eu me acho feia. E aí? O que vai ser? E, na verdade, ela não está feia. Sim. Ela está bonita. Ou ele também. Ele está se achando feio, mas ele não está feio. Ele está lindo. Todo mundo acha lindo. Então, esse é um resgate interno também. É muito interessante o profissional procurar, de agora em diante, desde o início, né? Estudar essa questão emocional do paciente. O paciente, para fazer a harmonização, ele tem que estar equilibrado emocionalmente. Você não pode pegar uma pessoa desequilibrada, o tanto que tem aí relatos na mídia de pessoas que fizeram a harmonização e falaram, mas eu não gostei, eu não estou bem, eu não estou... Mas não é, é porque ele já não estava bem, ele não ia se amar de forma nenhuma. Então, o harmonizador, um grande harmonizador, o dedicado, não digo grande no sentido de... Eu digo grande no sentido de entender as pessoas, sim, claro, de vibrar na sintonia ali do seu paciente, procurar ver o anseio que realmente ele quer. Será que ele quer realmente ficar bonito, externo, ou ele está procurando uma carência, suprir uma carência? Quando a gente escuta você falando sobre qualquer situação voltada para a odontologia, é um momento que a gente tem que pegar, como os mais antigos falavam, né? Pegar o caderno, o lápis e anotar, porque você é uma das grandes referências desse segmento aqui, não aqui em Valadares só, mas principalmente em todo o Brasil. E além de toda a sua expertise com a harmonização facial, você também é uma empreendedora no mundo da odontologia. Quais são os grandes desafios de empreender na odontologia?
Eu cheguei a ter mais de 10 clínicas. E um momento da minha vida, Gustavo, eu quis viver light, leve. Então, hoje eu me sinto uma empreendedora, sim, claro, mas eu vivo leve. Sim. Então, não sou aquela pessoa que eu quero ter 10 clínicas, 20 negócios, 300. Isso é opção de vida de cada um. Você pode ser um grande empreendedor tendo uma coisa simples, com custo operacional baixinho e sendo feliz. Sim. Ou você pode ser um grande empreendedor tendo milhões de empresas, milhões de dor de cabeça. Sim. E milhões de problemas para cuidar. Que faz parte, né, da vida do empreendedor. Mas tem gente que gosta. Então, se você gosta, vai em frente, siga em frente. Doutora, a nossa vida ela é feita de momentos, de dias, de pessoas e de anos marcantes para a nossa história, para a nossa trajetória e, obviamente, para a nossa existência aqui na Terra. Sim. Feito esse pequeno enunciado, sei que na sua vida o ano de 2005 ele é marcante e vai estar para sempre dentro do seu coração como um ano triste, mas que, de certa forma, serviu como uma espécie de fazer com que a estrela que saiu aqui da Terra e foi para o céu pudesse ser uma espécie de alicerce para um projeto maravilhoso e que visa realçar a autoestima de mulheres que passam por situações nefastas e que nenhuma mulher merece passar. Sim. Por que o ano de 2005 é tão impactante para a sua vida e o que você fez dele, do acontecimento que ocorreu para outras milhares de mulheres? 4 de junho de 2005 foi o assassinato da Rivânia. E a Rivânia é uma menina linda, maravilhosa, alegre, feliz, uma doutora, a menina mais inteligente. A Rivânia é minha irmã de sangue, a menina mais inteligente que eu conheci. Gustavo, ela falava 5 idiomas sem nunca ter estudado na escola de línguas. Ela passou em primeiro lugar em medicina, primeiro lugar em odontologia, tudo na Federal, na UFMG, UFJR. A Rivânia passou para direito, primeiro lugar. Prova da ordem, a nota máxima. E primeira etapa para a juíza federal, que inclusive ontem eu estava com um cartãozinho mexendo no baúzinho dela aqui em Governador Valadares, né, no apartamento da minha mãe. Eu vi o cartãozinho dela com a aprovação da primeira etapa para a juíza federal. E uma menina que o futuro brilhante, né, tinha tudo para crescer, mas envolveu num relacionamento abusivo, o que talvez muitas que estão nos ouvindo agora esteja passando também nesse momento por um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo, ele envolve parte psicológica, porque a pessoa está presa num relacionamento, ela não consegue sair, a chave está na porta, mas ela não consegue sair daquele relacionamento. Todo dia ela é humilhada, todo dia ela é espezinhada e muitas vezes fisicamente também, que era o caso da Rivânia, que chegava no consultório, ela trabalhava comigo sempre com os bracinhos roxos e machucada. Mas isso é o passado. O que eu fiz disso? Resgatar mulheres do ciclo de violência doméstica. E a Rivânia, esse projeto, estou conversando aqui com você, estou arrepiando aqui. Esse projeto ele veio do mundo espiritual. Eu sonhei com a Rivânia e a Rivânia me pediu, Gustavo, para criar esse projeto, para transformar essa dor em uma memória linda e vida que segue para outras meninas. A dela não continuou, né? Tá lá no mundo espiritual. Mas muitas aqui podem viver mais tempo. Sim. Não precisa ser mortas, não precisa ser assassinadas e não precisa ser assassinadas por dentro, né? Emocionalmente, psicologicamente. Então, esse projeto nasceu para ajudar você aí, mulher que está nos ouvindo. E não é só mulher. Claro. Entre 2 casais homens também, entre 2 casais mulheres também. Nesse projeto, ele está resgatando famílias, sim, crianças. E sobre esse projeto e a grandeza de tudo isso que você vem fazendo, imagino que você deve ter vários relatos dentro da sua cabeça que te marcaram, de pessoas que chegaram até você com uma situação e com certeza essas falas, esses relatos marcaram e estão para sempre no livro da sua vida. Sim. Mas eu imagino que deve ter um que te marcou mais. Existe esse um que te marcou mais? É uma princesinha, eu falo que todas as meninas violentadas que eu atendo no projeto Princesa Rivânia,
elas vêm com uma história muito impactante, todas, né? E uma me marcou muito. O marido deu uma facada nela, e 2 facadas, aliás, ela entrou em coma e ficou no hospital, ele foi preso, e ele saiu do hospital, saiu da prisão, conseguiu entrar no hospital e deu mais 3 facadas, e ela ficou mais 45 dias em coma e conseguiu sobreviver. Você vê que tem pessoas que têm mesmo uma missão, né? Com certeza. Uma missão que é a missão de orientar outras. E nós temos que acabar com essa violência doméstica, nós precisamos. Isso isso tem que ter um fim. E sobre missão, imagino que uma das suas missões aqui na Terra é justamente fazer com que essas mulheres que passam por essas situações tão nefastas e tão traumáticas possam ter uma vida nova. E sobre o projeto em si, como é que consiste a mulher que sofreu agressão, violência doméstica, como é que faz para poder te procurar? Normalmente no Instagram do @Instituto Princesa Rivânia e no meu Instagram, @DRA Cláudia Starling. O projeto está crescendo muito. Sim. Ele começou com um braço estético, né, e psicológico, que eu entrei fazendo essa harmonia externa da menina, da princesa, que normalmente tem ângulo de mandiba quebrado, mento, nariz. Então, a gente entra fazendo, complementando com a harmonização facial, essa dor externa, né? Que é uma complementação de uma dor interna. E a parte interna também com o braço psicológico, psicoterapeutas, psiquiatras, assistentes sociais. E foi muito lindo esse início. Só que agora ele está crescendo muito. Que bom. Então, nós já estamos com 8 braços. Nós temos o Antônio Teixeira, que é um português. Eu falo que esse projeto vem todo mundo espiritual. Porque vem pessoas nos procurar, assim, e fazer... E nós estamos com vários psicólogos, psiquiatras, todos parceiros no projeto, sabe? E que são pessoas lindas, maravilhosas, que é tudo voluntário, tudo gratuito. E o Antônio Teixeira, ele veio com o braço reflexivo, que era o que eu mais, assim, preocupava, que eu sabia que ia ser a virada de chave no projeto, que é ajudar, cuidar dos autores de agressão. Muitas meninas, no início, às vezes não entendem isso, sabe? Mas como? Eles não merecem, mas são eles que provocam essa agressão. Então, e o perdão está para quê? Né? E se eles merecem, todos nós merecemos o perdão, e se realmente vão mudar, a gente faz esse estudo com eles. Por exemplo, uma família linda, maravilhosa, com 3 filhas, aconteceu da gente resgatar essa família em São Paulo. A mãe sempre apanhando todo dia, as filhas acompanhando aquilo tudo, mas o cara, ele relatou, nós trouxemos ele para o projeto Princesa Rivânia, com o Antônio Teixeira, que é o braço reflexivo, que cuida desses autores de agressão. E o pai sempre levou surra desde criança do pai, o pai atual do pai dele, e viu o pai dele bater na mãe. Então, ele achava normal. Ele ter uma mulher e bater na mulher, porque a mãe estava com o pai até hoje e vivia muito bem, entre aspas. Sim, claro. Né? Então, o Antônio Teixeira conseguiu resgatar esse pai, né? E a mãe, nós trabalhamos também ela junto com psicólogos, psiquiatras, e conseguimos também virar a chave desse casal. E foi lindo, porque as crianças estão felizes. Exatamente. E ele também... Ele fala com a gente, fala que nunca viu uma mulher... Ele não conseguia ter olhos para a esposa dele. E que ele, por ter vivido o trauma, né? E ela também viveu o trauma. Sim. Porque ela via a mãe dela apanhar do pai. E a mãe e o pai não separaram. Estão juntos até hoje. Então, quer dizer, hoje o projeto Princesa Rivânia, no Instituto Princesa Rivânia, está resgatando famílias. Que é o nosso objetivo maior. Sobre o objetivo, pegando um gancho nisso que você acabou de falar de forma brilhante, qual é o seu grande sonho com esse projeto? Eu quero que esse projeto consiga acabar com a violência doméstica, em todos os sentidos. Sim. E eu quero que ele atinja não só o Brasil, que ele vai para fora. E eu, em sonho, já vi isso. Olha, então vai acontecer. E em sonho, a Rivânia veio para mim
em sonho, e eu conversando com ela, eu não sabia o nome do projeto, foi ela que deu o nome do projeto. Eu falei, Rivânia, como vai chamar esse projeto? Aí ela falou, Princesa. Ela não falou Princesa Rivânia, mas veio no meu coração na hora, Princesa Rivânia, tem que ser Rivânia. Isso aí já foi uma decisão minha. Ela falou que o projeto ia chamar um projeto Princesa. E eu coloquei o Rivânia porque tocou no meu coração. E apareceu uma coroa no momento e eu coroei ela, porque todas nós mulheres somos rainhas, somos princesas dos nossos corações. Sim. E nós merecemos ser coroadas, todos nós. E vocês, homens, também. Com certeza. Merecem, são os príncipes, os reis dos seus corações. E merecem ser coroados. No início, teve uma princesinha que ela tinha muito ódio do cara que agrediu ela, como tem seus, né? Sim. E quando ela viu isso acontecer, eu defender, não é que eu estava defendendo, mas eu procuro entender todas as formas, essas facetas todas, a gente tem que estar aberto para elas, né? E ela não entendeu, doutora, você está ajudando o cara que agrediu a menina. Eu falei, eu não estou ajudando, eu estou fazendo a minha missão. Porque se eu não fizer nada por eles, eles vão continuar. Então, a gente faz um trabalho junto ao Tribunal de Justiça, onde o Antônio Teixeira faz esse trabalho lindo também em Goiás, resgata esse cara, ele sai, o agressor, o autor de agressão, da cadeia e vai fazer o trabalho com ele. Ou ele quer ficar na cadeia, ou ele quer sair e participar dessa evolução para ele de mente, de todas as formas. E quem aceita e está preparado para isso, recebe uma evolução muito grande e muda completamente a chave de vida. Doutora, rememorando um pouco algo que foi citado aqui no nosso bate-papo sobre a importância da nossa vida, de datas, de momentos que são mais do que importantes, são impactantes negativamente falando, mas principalmente positivamente falando. E dá para poder ver no brilho do seu olhar o quanto que você é uma mulher que possui uma força fora do comum para seguir a vida, e imagino que isso foi muito importante, principalmente após tudo que aconteceu com a sua saudosa irmã. E ainda nessa seara de datas, de momentos importantes, a data 25 de abril de 1977, o que ela representa para você? Eu sou muito feliz. Todo dia do meu aniversário, eu ainda sou muito mais feliz, porque eu acho que eu consegui vencer. Consegui vencer em todas as formas, de todas as formas da minha vida, não só a parte profissional, a parte espiritual, que eu sou muito feliz. Eu acordo feliz, eu durmo feliz. E todo mundo pensa isso que você me perguntou agora, né? Todo mundo fala isso. Mas como? Você era para ser uma pessoa super revoltada. Eu tenho amigas que o pai também foi assassinado e que não conseguiram superar isso. Que é difícil, eu até entendo as pessoas não conseguirem superar. Mas eu tenho um divino Espírito Santo de Deus que me protege e eu peço ele todo santo dia. Jesus foi e deixou o divino Espírito Santo de Deus para dominar a minha mente, dominar o meu corpo, dominar a minha alma e dominar o meu espírito. E ele vem dominando desde criancinha. Eu não tenho, mesmo sabendo disso tudo, eu fiquei 3 dias triste quando meu pai foi assassinado. 26 de abril, 25 de abril, 26 de abril, 27 de abril. Dia 28 de abril aconteceu uma coisa comigo, que foi um sonho com meu pai. Sim. E meu pai veio para mim em sonho, sorrindo para mim, muito feliz, e dizendo que estava muito bem. Nunca mais eu fiquei com aquele aperto no coração, sentindo. E a Rivânia foi do mesmo jeito. 3 dias depois, eu fiquei com um apertozinho no coração, mas 3 dias depois, eu sonhei com ela também, e isso foi embora. Sobre sonho, se você pudesse ver o Adilon Souza Moraes agora, o que você falaria para ele? Eu falaria para ele que, graças a ele ter me ensinado a olhar para o sol e sentir a energia do sol, olhar para a lua, e Itabirinha não tinha luz direito, eu era bem criança, eu lembro das coisas, claro, eu tinha 7 anos, e ele falava, se você perder a noite, segue o rastro da lua, e eu lembro direito, essas coisas pai fala com filho, né? Sim. As pessoas dizem, mas como? Falou comigo, olha para a lua, ela vai te mostrar o caminho
E a gente pequena, né? Sim. E você não vai se perder, porque eu adorava bater uma canela, como eu gosto até hoje, né? Mas minha mãe fala, Cláudia, você acorda... eu acordava de manhã em Itabirinha, ia pra casa da Melita, do Berato, depois ia pra casa da Giane, depois ia pra casa da Silvinha, depois ia pra casa da Dom Maria, do Sr. Raimundo. Pra casa, eu lembro criança, tinha um prefeito que era... Eu ia muito na casa da Marlene com a Aurélia, tinha pouco tempo de casado. E Sr. Joel Eringer, que era prefeito, eu ia na casa dele, da dona Geni, tomar café com eles de vez em quando. Sim. Batia no portãozinho e ia lá, prosear. Eu adoro uma prosa. Gustavo, tá no lugar certo, então. Eu sempre criança, eu gosto de pessoas 20 anos mais velhas que eu. Hoje eu gosto dos 20 mais novos. Eu sou eclética, eu falo que eu sou destribada. Sim. Eu sou para toda a tribo, né? Eu amo gente. Sim. Eu amo cuidar de gente. Eu nasci para cuidar de gente. E o projeto está me dando essa oportunidade, né? A odontologia já dá essa oportunidade de cuidar de pessoas, né? E, doutora, num mar de esperança, de coragem, de força, que é o que você possui dentro da sua vida, imagino que existem algumas situações que possam deixar você cabisbaixa, triste. Feito esse pequeno enunciado, o que deixa a doutora Cláudia triste? Tô procurando. Não achei ainda não, Amadinho. Não achei. Isso só mostra o quanto não você é achei. feliz. Gustavo, tudo que me abala um pouquinho, que pode acontecer, que agora no momento não tô nem lembrando muito. Que bom. Aqui é difícil lembrar. Mas na mesma hora eu procuro transmutar. Eu transmuto muito. Transmutar é trocar o negativo em positivo. Sim. E é uma oportunidade que a gente tem de coisas ruins, que na verdade não é ruim acontecer, para você conseguir transmutar, para você conseguir superar aquilo ali. Que sem superação, como é que vai ser a vida? Sim. Que coisa... Cláudia é filha da rainha da Inglaterra. Cláudia nasceu no castelo. Cláudia, nada aconteceu demais com Cláudia. Cláudia foi protegida. Que vida é essa? Que graça que tem? O gostoso é isso. Sim. É você viver superando, você ser vitoriosa sobre as suas conquistas. Você superando você. Qual é o seu grande sonho para 2024? Que o projeto Princesa Rivânia saia do Brasil em rumo a um país que seja de pessoas simples, humildes, que nem a gente. De preferência, quanto mais humilde, mais lindo vai ser o projeto. A humildade é tudo, Amadinho. Com certeza. Ninguém é melhor que ninguém nessa vida. A pessoa pensa que é melhor, mas não é melhor. Não existe. Sobre o projeto. E ele tem totalmente a ver com algo que aconteceu com uma pessoa que eu sei que você a ama até os dias de hoje e para sempre vai amar. Rivânia Borges Moraes, se ela estivesse aqui do nosso lado, o que você falaria para ela? Que, Rivânia, você deixou um legado muito lindo para todas as mulheres e que esse legado eu vou continuar e vou conduzir ele enquanto eu estiver aqui na Terra. Com certeza, tenho certeza. Com muito amor, com muito carinho. Com certeza. Porque ela, doutora como eu, lutou como eu e não teve a oportunidade que eu estou tendo. E eu tenho essa oportunidade graças a você. Foi tragédia? Foi, mas foi através de uma tragédia que a gente está conseguindo tocar o coração de várias outras mulheres. E através de uma tragédia que seja evitada milhões, bilhões e trilhões de tragédia nesse mundo afora. O que você lembra da Rivânia na infância? Alguma brincadeira, algum dia marcante, algum dia engraçado? Eu lembro muito, a gente tinha um Fiat chamado Fiat 147. Sim. E a gente pegava a sombrinha e brincava. Eu e ela falava assim, Fiat 147, parrã, e rodava. Acho que era uma propaganda que tinha na televisão. E ela morria de rir. Eu falei assim, pois eu nasci. Ela falava, Fiat 147. Eu falava, eu nasci com carro, sabia? Sim, meu pai e minha mãe tinham um Fusquinha verde. Minha mãe também tinha, um branco e um cinza. Eu nasci em 1970, 25 de abril de 1970. Tinha Fusquinha verde.
Minha mãe era diretora de várias escolas no interior, e ela pegava esse fusquinha e ia visitar as escolas com fusquinha. E outra coisa também, eu nasci com televisão. Olha, que chique. Eu falei assim, gente, família simples, humilde, mas que tinha fusquinha verde na porta. Não, e engraçado, eu sempre lembro desse fusquinha verde lá em Itabirinha, que chegou o telefone lá e o pessoal fazia muito trote. Sim. E uma amiga minha tinha esse fusquinha, eu já não tinha mais, né? Cara, não tinha, mas ela tinha fusquinha. Olha, se tem um Fusca verde aí na sua porta. Ela chegava na janela, procurava o Fusca, voltava. Não tem não, porque o telefone, quando tocava naquela época, era tudo. Ah, porque ele já ficou maduro. Olha isso. Ai, mas é muito... Histórias de infância, né? Com eu certeza. amava tomar banho no rio. E tem o Rio Itabirinha e tem o Rio Itabirão, onde tinha região endêmica de esquistossomose, né? E o Itabirinha, onde as lavadeiras lavavam a roupinha. E eu gosto de prosear, sempre gostei muito de uma prosa, para variar, né? De preferência com café? E um bolinho. Opa! Um bolinho na época, né? Um queijinho. Mas então, eu ficava com um pezinho no Rio Itabirinha, que era geladinha a água, e o Tabirão, onde o esgoto corria, né? E aí eu proseava com as lavadeiras, elas lavando as roupinhas, que era a coisa mais linda do mundo, eu não esqueço isso. E se deixasse, eu ficava ali há 2, 3 horas. E você sabe que aquilo ali faz você crescer muito mais do que qualquer coisa. Você amadurecer, você evoluir em todos os sentidos. Essas mulheres, elas têm esses dons, né, de tocar o coração da gente. As lavadeiras. Quem é Cláudia Starling? Cláudia Starling é amor. Eu toco o coração das pessoas, vou repetir aqui, com o meu trabalho. Eu não nasci para outra coisa. Tudo bem, eu falo que se eu pudesse, eu trabalhava sem cobrar. Porque a coisa mais gostosa do mundo é o meu trabalho. Servir o próximo. Servir as pessoas. E trabalhar ajudando a pessoa não só no externo, no interno também. O tempo todo eu penso em ajudar o ser humano. Eu acordo pensando, quem que eu vou tocar o coração? De quem hoje? Eu tenho que tocar um coração hoje. Eu tenho que ajudar alguém hoje, nem que seja com uma frase, com uma palavra. Como você está linda. É uma coisa que a gente pode fazer, você sabe? Todo dia fazer um elogio, 2 elogios, que você não sabe o tanto que você vai receber de volta, né? Com certeza. Aquilo ali é na hora. Cláudia, a nossa vida, né, como nós falamos aqui durante todo o nosso bate-papo, ela é feita de momentos. E toda vez que eu recebo alguém aqui no meu podcast, faço questão de fazer essa indagação sobre qual foi o momento mais difícil da vida do personagem que está ao meu lado e o que essa pessoa fez para poder passar por cima dessa adversidade. Mas conhecendo a sua história, obviamente que eu não preciso te perguntar quais foram os momentos mais difíceis da sua vida, porque tem um lá em 77, tem o outro em 2005, mas te perguntando a mesma coisa, porém com uma forma diferente. Em relação a esses acontecimentos que ocorreram na sua vida, o quanto que eles transformaram a vida da Cláudia Starling positivamente? Por que eu te pergunto isso? Porque você é uma mulher altamente positiva, mesmo mediante a tudo que você passou. Feito esse pequeno preâmbulo, o quanto que de positivo você conseguiu tirar em 2 tragédias que fazem parte e farão parte para sempre da sua vida? Eu acredito que 50%. 50% eu já nasci positiva. E 50% veio completar e hoje é 100%. Eu não consigo imaginar, hipótese nenhuma, igual na hora que você perguntou sobre o momento que eu fico triste, eu não consigo me ver triste, eu não consigo... E se acontecer, eu não vou aceitar. Sim. Porque vibrar numa sintonia negativa é opção de vida. Sim. Se você pode vibrar no positivo, são tantas coisas lindas que acontecem na vida da gente e que as coisas tristes também são lindas. Porque você consegue crescer, amadurecer, evoluir, superar você mesmo. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor do que a Cláudia foi ontem. Sim. Do que a Cláudia foi antes de chegar aqui no podcast. Então, essa busca por a minha evolução espiritual constante, diariamente,
segundo por segundo eu procuro valer. Eu me observo um tempo antes, eu me observo o tempo agora. Eu estou sempre me observando. Não só a minha respiração, que é uma das formas que eu faço meditação todo dia, na minha respiração. Eu medito todo dia por 1 hora, no mínimo, toda a vida. Eu deito e fico prestando atenção na minha respiração. E muitas pacientes, principalmente as princesas do projeto, falam: doutora, muita coisa passa na minha cabeça o tempo todo. E eu me vejo na possibilidade de ajudá-las, porque isso nunca aconteceu comigo. Nada passa na minha cabeça o tempo todo. Minha cabeça é um oco. Ela fica vazia o tempo todo. Ela só funciona quando eu quero que ela funcione. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida foi o Richard, meu filho mais velho. Ele trabalha até na prefeitura aqui de Governador Valadares. Ele muito inteligente, toda a vida Puxa a mãe! Muito inteligente. E o Richard, quando ele fez jogos digitais, ele começou a fazer odontologia. E eu, muito inteligente também, e passou nos primeiros lugares na odontologia. E peguei ele chorando, 3 horas da manhã, na cozinha. Aí eu falei: meu filho, o que foi? Mamãe, eu não amo boca igual você. E eu falei: então nós vamos acabar com essa faculdade. Vamos. Aí, o que você quer fazer? Aí ele: eu quero fazer jogos digitais. Aí eu levei ele para a FUMEC. E ele formou, na hora de filmar, eu e o pai dele, o Flávio, comigo, sentada. Na hora que eu falei, aí ele falou: vamos chamar o aluno que tirou a nota maior, que foi o desempenho, o destaque geral, não é do curso, não, geral da FUMEC. Geral da FUMEC. Aí eu falei: Flávio, bem que podia ser o Richard, né? Aí Richard Stalin, meu coração disparou. Meu coração disparou de felicidade. É muito gostoso isso aí. E o meu filho também, Henry. São 2 filhos, né? Meu filho também formou em Direito. Inclusive, ele é o braço jurídico do projeto Princesa Rivânia, junto com outros, né? Ele ajuda também, faz o tratamento todo voluntário para as princesinhas. E o nascimento dos 2 também, né? O nascimento tanto do Richard quanto do Henry foi um momento da minha vida que eu jamais, não tem como esquecer o nascimento dos filhos. É incrível. Doutor, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Podemos? Sim. Você que gosta de conversar muito igual eu, sei que é difícil definir, às vezes, né? Falar algo com uma palavra, mas tenho certeza que vai dar certo. Podemos começar? Sim. Senhor Adilon. Amor eterno. Rivânia. Superação, vitória, conquista eterna. Richard. O príncipe da minha vida. Henry. O príncipe número 2 da minha vida, porque nasceu depois. Mas todos 2 é um. Ficou de bom com os 2. Odontologia. Odontologia é uma missão de vida. Harmonização facial. Tocar o coração das pessoas. Vida. Felicidade e amor. Deus. O centro de tudo. Cláudia Starling. A mulher que veio para transformar o coração das pessoas. Defina essa conversa com uma palavra. Amor. Defina a sua vida com uma palavra. Felicidade. E foi uma felicidade do tamanho do mundo poder não só conversar contigo, mas acima de tudo te conhecer pessoalmente e principalmente levar comigo, e para sempre levarei, toda a sua história de superação, de inspiração e de exemplo que você possui e serve de espelho para muitas mulheres, para muitos profissionais. E eu tenho certeza que você sabe disso que eu vou falar agora. Você sabe o quanto que você é abençoada e o quanto que você está aqui na Terra para poder fazer a diferença, para poder fazer o bem e, acima de tudo, e eu acho que você sabe muito bem disso, sem falsa modéstia, por favor, você sabe que você tem feito isso
com sucesso. E eu fico extremamente agradecido por, na sua agenda totalmente cheia de tarefas, de compromissos, você conseguiu ajeitar um tempinho na primeira sexta-feira de 2024 para poder me dar a honra de conhecer a sua história. Muito obrigado, doutora Cláudia. Sem sombra de dúvidas, foi um dos episódios mais marcantes e um dos episódios que eu vou levar para sempre comigo. Gratidão, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Gratidão, querido. Esbarrei aqui. Gratidão. Doutora, tamo junto. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra poder ter te conhecido e eternizar a sua história aqui no Resenha Cast. E o Resenha Cast desta sexta-feira, a primeira de muitas deste ano de 2024, com essa história inspiradora e edificante, vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.